Boa noite, Pai do Senhor, meus irmãos. Estou aqui mais uma noite, né? Agradeço a Deus por eu estar aqui, essa oportunidade. E estou aqui, né, para ler a palavra do Senhor, para que vocês, assim, se dê de conta, né, do que está para acontecer, né? E que vamos ver essa situação. Vocês estão vendo aí como o mundo está, né? Vocês estão vendo aí como o mundo está. Cada dia pior. O mundo não vai melhorar, não. O mundo vai piorar ainda. Isso não é o sofrimento que a gente vai passar. Muita da gente vai sofrer. E vou ler aqui um capítulo no livro de Mateus. Vou ler um capítulo no livro de Mateus, que é o capítulo 24. Adiante. Vou ler. Estou lendo mesmo, porque estou lendo para vocês de conta, né, que Jesus está voltando. E é assim, vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 24, que diz: Jesus saiu do pátio do templo, e enquanto já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e o chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. E então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Aí. E Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. E então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram, em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalha ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e temores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados. E vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nesta época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. E então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos resfriará.
mas quem fica firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E então virá o fim. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror de que fala o profeta Daniel, que o leito entenda o que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes, quem estiverem em cima da sua casa, num terraço, que fujam logo e não entrem para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não voltem para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naquele dia. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naquele dia haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, este tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: vejam, ele está no deserto, não vão lá, ou ainda: vejam, ele está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão os urubus. Jesus disse: depois daquele dia de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem. Todos os que agora estão vivos, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente
o Pai. A vida do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio um dilúvio e levou todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fique vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda: sabemos que os empregados fiéis inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos do tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso. Quando o patrão chegar, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de todas as suas propriedades. Mas se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. E então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos esperar, e na hora que ele não saber, aí o patrão mandará contar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os hipócritas vão ali. Ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Amém, meu irmão. Nós temos que vigiar que aqui na Bíblia está dizendo que Jesus vai voltar. Vai voltar. Vamos vigiar, vamos fazer a vontade de Deus, não a nossa. Muitas vezes a gente pensa assim que a gente é o dono do nosso próprio nariz, mas não é não. É não. Muitos dias eu sou de maior. De maior é nada. Você não é o dono do seu próprio nariz, não. Aí está aqui escrito na Bíblia que Deus vai voltar. Quem é dele, ele vai levar. E vou ler um versículo aqui. Vou ler um versículo no livro de... Vou ler um versículo aqui no livro de... Aqui... No livro de João, no capítulo 9, no versículo 4, que diz: precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Amém.
tem isso aqui. E eu não... Vou ler outro aqui. No livro de no primeiro livro de Oséias, no capítulo 12, no versículo 2, e diz, versículo 2 ao 4, muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo, uns terão a vida eterna e o outro sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios é aquele que ensinarão muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como a estrela do céu, com um brilho que nunca se apagará. E aqui que é no livro de Oséias, capítulo 4, no capítulo 6, versículo 3, que diz: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, tão certo como nasce o sol. Ele virá nos ajudar, virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Vamos dedicar mais a Jesus. Vamos ler. Meus irmãos. E aqui no... Vou ler aqui o versículo no livro no livro de Salmo, primeiro livro, no capítulo 1. No primeiro livro de Salmo, no capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz, ao 3: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas não frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Obrigado.